Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo falarei, sexta-feira 13, dá azar para as pessoas ou não? A resposta você terá já, mas antes, se inscreva no canal se ainda você não for inscrito e querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp, está aqui embaixo na descrição do vídeo. Bom, gente, existe sim uma egrégora da sexta-feira 13 que leva para as pessoas uma energia um pouco tensa, sobretudo para quem acredita. Para quem não acredita tanto, então a pessoa pode assim ter uma certa, vamos colocar assim, uma certa barreira defensiva nesse sentido de se contaminar com essa energia, tá? Mas depende também, tem gente que acredita que é um dia bom, né? Eu, por exemplo, acho que é um dia de normal para bom, eu não vejo grandes problemas particularmente, mas a maioria das pessoas acredita que aquilo é ruim, né? Que aquilo é uma coisa errada. Eu vou fazer uma comparação, uma analogia muito boba, que assim, as pessoas, a maioria das pessoas, sobretudo no nosso país, nossa cultura, que é muito regida pelo cristianismo, a maioria das pessoas acha a bruxaria algo ruim. Eu acho algo maravilhoso, inclusive sou bruxo, né? E várias pessoas são bruxas e as bruxas não fazem mal como o pessoal cristão acha. Então, é a questão de você acreditar a forma como você acredita. Então, tem gente que, para elas, vai ser indiferente a sexta-feira 13, nem vai lembrar que é sexta-feira 13. Tem gente que vai ter pavor e tem gente que vai adorar a sexta-feira 13. Para mim, é entre normal e bom. Então, não vejo grandes problemas. Mas eu falarei aqui alguns motivos que levaram a sexta-feira 13, segundo essas lendas, essas histórias, a ser, e o número 13 também, a ser um pouco mal interpretado pelas pessoas. Que a sexta-feira em si não vejo grandes problemas a nível espiritual, nenhuma cultura tem nada contra a sexta-feira. O problema é o 13 misturado com a sexta-feira. Então, o primeiro motivo é porque Mu, né, que é uma terra mítica dos nossos ancestrais, assim como foi Lemúria, Atlântida, enfim, que a ciência fala que nunca existiu, mas que na espiritualidade nós acreditamos sim. Mu, esse continente, foi destruído em uma sexta-feira 13. E essa teria sido a origem do dia, desse dia de, entre aspas, não tão boa sorte, ou azar. Eu não gosto muito dessa palavra, não. Em 13 de outubro de 1307, a Ordem do Templo, a Ordem dos Templários, ela é acusada de traição à Igreja pelo Papa Clemente V, sob pressão do rei da França, Filipe IV, mandando para a prisão os seus membros. Então é a caça aos Templários ali em 1307, 13 de outubro. Em 13 de agosto de 1519, o conquistador Hernán Cortés capturou Cuauhtémoc, o governador de Tenochtitlan, e alegou que a cidade agora seria da Espanha, marcando o fim do Império Azteca. Cortés nomeou o novo governante e rebatizou a cidade de Cidade do México. O pior incêndio nas florestas da Austrália, na história da Austrália, gente, ocorreu em uma sexta-feira 13 de 1939, onde aproximadamente 20 mil quilômetros de terra foram queimados e 71 pessoas morreram. Olha que tragédia. Em 13 de dezembro de 1968, o governo militar do Brasil decreta o AI-5, que, entre outras coisas, suspendeu direitos e garantias políticas, decretou estado de sítio no Brasil e dava poderes aos militares de fechar o Congresso. Período pavoroso da história do Brasil. A queda do avião que levava a equipe uruguaia de rugby nos Andes foi em uma sexta-feira 13 de 1972. Os acontecimentos neste acidente deram origem ao livro Sobreviventes, a tragédia dos Andes, de Piers Paul Red, e ao filme Alive, Vivos, de 1993, com direção de Frank Marshall. Desculpe meu inglês, eu não sou fluente em inglês. A sexta-feira 13 de novembro de 2015 foi um dia sombrio para a história da França, devido aos 7 ataques terroristas em Paris que mataram cerca de 130 pessoas e feriram cerca de 400 pessoas. Isso só a nível recente. Agora eu vou falar para vocês alguns outros motivos, até em algumas religiões, né, algumas crenças, por que do 13 não ser bem visto. Na cultura nórdica, houve um banquete com pompa e circunstância para o qual 12 deuses foram convidados. Loki, né, que é uma deidade relacionada à trapaça, enganação e a brincadeiras até de mau gosto,
apareceu sem ser convidado e armou uma briga que terminou com a morte do deus Baldur. Baldur ou Balder, depende da pronúncia. Tem gente que chama de Baldur, tem gente que chama de Balder. Indifere, tá? É um deus maravilhoso. O favorito entre os deuses. Por conta disso, até hoje, muita gente não se senta à mesa quando ali estão 13 pessoas. Isso lá nos países nórdicos. Especula-se também que é por isso que os conjuntos de mesa são sempre vendidos em grupos de 4, 6 ou 12. Convidar 13 pessoas para um jantar seria um mau sinal. Segundo também uma absurda versão inventada por cristãos, a deusa nórdica Frigga, quando as tribos nórdicas e alemães se converteram ao cristianismo, pelos cristãos, Frigga teria sido transformada em bruxa. Como vingança, ela passou a se reunir todas as sextas com outras 11 bruxas e o próprio demônio. Os 13 ficavam rogando pragas aos humanos. Da Escandinávia, a superstição espalhou-se por toda a Europa. Essa versão é um desrespeito com essa deusa maravilhosa e claramente inventada pela Igreja Católica para tentar suprimir o culto aos deuses nórdicos, né? Porque não tem fundamento nenhum. Frigga nórdica com um demônio que é cristão, não tem conversa ali, não tem nenhum fundamento isso. Na Grécia, a deusa Hestia, deusa maravilhosa do lar, da lareira, enfim, a deusa Hestia cedeu seu lugar entre os 12 olimpianos a Dioniso, também chamado de Dionísio, né? Dionísio é aquele que vem de Dioniso, tá, gente? O pessoal chama ele de Dionísio, mas o correto seria Dioniso, né? Ou também conhecido como Baco pelos romanos, né? Então, a deusa Hestia cedeu seu lugar entre os 12 olimpianos principais a Dioniso, de forma aos olimpianos não somarem o número 13, né? Mas, independente disso, existem outros deuses olimpianos além dos 12 principais, né? Existem outros, enfim. Na cultura cristã, aconteceu a última ceia, também chamada de Santa Ceia, em uma quinta-feira. Jesus e seus 12 apóstolos, portanto 13 pessoas, sentaram-se à mesa para aquela que ficou conhecida como a última refeição. Um dia depois, uma sexta-feira, né, depois de ter ali uma reunião de 13 pessoas, e numa sexta-feira, Jesus foi crucificado. Segundo a crença cristã, segundo a tradição cristã. O estigma do número estava posto para os cristãos a partir de então. E até hoje, para os cristãos, o 13 é associado pelos mais fervorosos a coisas ruins. E acredite, existe uma fobia para o número 13, o medo do número 13. Eu vou tentar falar a triskaidekafobia. É o medo irracional do número 13, pode ser considerado até uma doença. Os triskaidecofóbicos não suportam a possibilidade de ver ou estar próximo de qualquer objeto ou pessoa ligada ao número 13. Olha que coisa, hein, gente? Na numerologia pitagórica, o 13 reduzido ele se torna o número 4. Mas existem outras correntes numerológicas que associam o 12 à perfeição e o 13 a algo irregular, transgressor. Eu, por exemplo, considero que 13 anos de casado, por exemplo, é um período ruim para os casais. Eu sempre falo isso para os meus clientes, quando eles estão ali perto dos 13 anos de casado. Pois ficam, assim, por um fio da separação. Caso sobrevivam a esse momento de crise conjugal, viverão mais muitos anos juntos. Mas o 13, gente, o que eu já vi de casal terminando com 13 anos de casado, não está no gibi. Né? Nos Estados Unidos, não são poucos os casos de superstição, porque isso vai longe. Estados Unidos e Canadá, muitos prédios simplesmente não têm o 13º andar, para não correr riscos. Os elevadores norte-americanos ou pulam do 12º para o 14º andar, ou atribuem outro nome ao piso, como 12A, por exemplo. Na Índia, já o 13 ele é sagrado, ele é um símbolo de prosperidade. Os indianos têm essa crença em torno do 13. O 13 se torna até um amuleto para eles, né? Em um dialeto falado no norte da Índia, o número é pronunciado como Tera, que é a palavra utilizada para se referir ao Deus Criador,
Brahma. O 13 no tarô. Para apimentar ainda mais a mente dos supersticiosos, com 13, o tarô tradicional traz na carta desse número o arquétipo da morte. No século XVIII, quando o tarô começou a ser usado como oráculo, a carta da morte não tinha esse nome morte escrito, só tinha um algarismo, o número 13. Mas você não precisa se assustar, a carta da morte não fala de morte exatamente, ela fala de transformação, ela fala de um fim de ciclo, e tudo vai depender das cartas próximas, então não se preocupe. 13 na polícia. Lá no Rio Grande do Sul, o número 13 ganhou uma conotação um pouco diferente das convencionais. Não bastasse ser o número do azar, da sorte, enfim, da morte, de tantas outras coisas, segundo as superstições, no estado do Rio Grande do Sul, o número acabou virando sinônimo de loucura. A explicação é simples. A polícia tem um número para identificar cada tipo de ocorrência. Assim como o 20 serve para bêbado, o 13 significa que a pessoa detida é louca. Se você está gostando desse vídeo, desde já deixa o seu gostei, comenta alguma coisa, se inscreve no canal, ativa o sininho e prosseguindo agora. O 13 dos chineses é o número 4. Para os chineses, os significados funestos emanam do número 4, cuja pronúncia se assemelha à da palavra morte. Apesar da preferência generalizada pelos números pares na China, as mais diversas referências ao 4 costumam ser evitadas em países além da China, países que estão no sul e sudeste da Ásia. Números de telefone com esse dígito no começo, nem pensar, tá? Eles tiram. Prédios onde a sequência de andares pula do 3º para o 5º andar são comuns. Empresas de ônibus que não colocam algarismo nas placas e também festas de casamento que desobedecem a numeração normal das mesas para que ninguém seja obrigado a ocupar um assento de má sorte. Isso é comum lá no sul asiático e no sudeste asiático. O medo do número 4 tem até nome, é tetrafobia. E em Portugal existem celebrações para o número 13, olha que maravilha. Muitas cidades e vilas celebram a sexta-feira 13. A maior festa acontece no castelo de Montalegre, Trás-os-Montes. Todas as sextas-feiras 13 ocorrem festas, enfim, onde não faltam bruxas, bruxos, feitiços, teatro e a famosa queimada. Na vila de Vinhais, na aldeia de Sidões, também se festeja a sexta-feira 13. Nesta festa, as pessoas reúnem-se à volta de uma grande fogueira. Há também um banquete com produtos locais. Em Cavalinhos de Leiria, as mulheres juntam-se no encontro onde os homens não podem participar. A Noite é das Mulheres, que aproveitam para passar uma noite com muita diversão e alegria. Em outras cidades portuguesas, como Braga, Loulé ou Porto, a sexta-feira 13 é celebrada com muita animação e com as bruxas celebrando. Em alguns países, o problema não é com a sexta-feira 13, gente, o problema é com a terça-feira 13. Nas culturas anglófonas e lusófonas, o problema é com a sexta-feira 13. Já na cultura hispânica dos nossos vizinhos, o dia de azar é a terça-feira 13. Em espanhol, o terceiro dia da semana está ligado ao deus romano da guerra, Marte, deus grego Ares, e aliado ao número 13, o número do azar para eles. Este dia é considerado um dia de mau agouro. Um fato histórico que aconteceu para confirmar essa questão da má sorte da terça-feira 13 foi a queda da cidade de Constantinopla em 1453, a então capital do Império Romano do Oriente, Império Bizantino, nas mãos do Império Otomano. E o que eu acho disso? Como eu falei para vocês no começo do vídeo, para mim entre um dia normal e bom. Não há problemas na sexta-feira 13, ao meu ver. Existe uma egrégora, sim, que vibra nessa situação do azar, do medo, do pânico pela sexta-feira 13, mas eu recomendo que você não tenha esse medo para você não se conectar com essa egrégora. Se conecte à egrégora da alegria, de festejar, de celebrar, enfim. Nada de medo, nada de pânico, nada disso, Já tem tanta coisa para você se preocupar, vai se preocupar agora com mais um dia do calendário. Não, celebre. Torne a sua sexta-feira 13 um dia maravilhoso. Tá? E é um dia também bom para se conectar com a energia das bruxas maravilhosas, as nossas ancestrais fantásticas. Tá? E você, acredita na sexta-feira 13 para o bem, para o mal? O que seus pais falavam, seus avós? O que você escutava quando criança? O que você faz para celebrar a sua sexta-feira 13? Me conta nos comentários, deixa aqui embaixo nos comentários. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E se for inscrito, ativa as notificações, ativa o sininho para você receber vídeos novos.
Querendo marcar uma consulta comigo, me procure pelo WhatsApp, tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Deixe o seu gostei, curte, comenta, compartilha, enfim, se torne membro do canal. Um forte abraço para você e até a próxima!